Salve tropinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucrando Agora Tips com os melhores palpites para esse domingão, dia 6/4 de 2025. Uma grade recheada de jogos aí, tá muito legal. Mas antes eu peço humildemente sua inscrição. Se você caiu de paraquedas, se inscreve, cara. A gente tá soltando vídeos 1h da tarde aí com palpites e às 19 horas com bilhetes aí pro dia seguinte para você tá fazendo e lucrando. Vou tá te mostrando os resultados aqui dessa sexta-feira, cara. Dessa sexta-feira foi brabo. Ó, para isso daqui, deixa eu mostrar o resultado aqui para vocês, ok? Beleza? Deixa eu mostrar aqui. O nosso bilhete do vídeo bateu. O bilhete tava com ODD 1.62, que basicamente era 2 gols na partida do Al Hilal, 2 gols na partida do Bayern de Munique e pro Bayern de Munique não tomar 3 gols do Augsburg, e para sair no mínimo um golzinho no jogo do Raio Vallecano, e saiu foi 4 lá. Então coisa linda, o bilhete bateu tranquilo e acertamos no total 4 placares exatos. Acertamos no jogo do Genoa, do Willen, do Goiás e do Bayern de Munique. O do Goiás mesmo foi lindo, foi maravilhoso, foi exatamente 1-0 como a gente tinha dito, mas esses 4 jogos a gente pegou são multiplacares exatos. A maioria dos jogos estava pagando odd 4,5, o do Goiás estava pagando acho que odd 3,50, foi nessa faixa aí, estava pagando odd boa, e o restante estava pagando com odd 4 acima. Então muito bom, gostei bastante. A maioria dos palpites bateu, teve alguns palpites que infelizmente não bateu, mas é assim mesmo. E placares exatos mesmo, a gente tá indo muito bem, todos os dias pelo menos 2 a 4 placares exatos a gente tá acertando. E o legal mesmo é que nosso bilhete do vídeo tá pago, mano. Isso que me deixa contente. A gente tá acertando muito o bilhete do vídeo. Isso ajuda bastante o pessoal, beleza? Então bora deixar de enrolação e bora pros melhores palpites pra esse domingão aí, pra você tá fazendo a boa. Vamos lá. A Liga Ucraniana, começamos aqui com Shakhtar Donetsk jogando contra o Veri às 12 horas da tarde, ok? Para esse confronto aqui, casa marca como primeira opção, tá bonito. Segunda opção aí, o over 1,5 tá legal, ou pro Shakhtar ganhar um dos tempos também tá ótimo, ok? Placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Shakhtar. Também pela Liga Ucraniana, o Dynamo Kiev, que é o atual líder da competição, vai jogar em casa, ok? Com esse confronto aí, você pega a favor do Dynamo Kiev, casa marca como primeira opção, segunda opção, o over 1,5 e placa exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0, 3-0, Dynamo Kiev. Pela Liga Turca, o Fenerbahçe vai jogar contra o Trabzonspor. Com esse confronto aí, over 1,5 como primeira opção é legal, hein? Segunda opção aí a favor do Fenerbahçe, casa marca. E placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Fenerbahçe. Pela Liga Portuguesa, o Porto vai jogar contra o Benfica aí, clássico português. Para esse confronto é legal você buscar o over 1,5 como primeira opção. Como segunda opção, apesar do Benfica ser favorito, eu vou pegar a favor do Porto. O Porto em casa aí nos últimos confrontos marcou contra o Benfica, e placar exato para esse jogo tá com cara de empate, hein? Vou empate com gols. Jogando lá pela Holanda, o Ajax, líder da competição, vai pegar o NAC Breda. Por esse jogo aí, como primeira opção, o over 1,5. Como segunda opção, casa vence. E placar exato para esse jogo, vou de multiplacares, 1-0 Ajax, 2-0 ou 3-0. Pela Liga Italiana, temos o clássico entre Roma e Juventus às 3h45 da tarde. Para esse confronto, primeira opção, vou a favor da Roma, casa marca. Como segunda opção aí pro gol sair antes dos 70 minutos. E placar exato para esse jogo, 1-0, 2-0 ou 3-0 Roma. Também pela Liga Italiana, a Atalanta vai enfrentar a Lazio. Para esse jogo eu busco o primeiro gol antes dos 70 minutos. Segunda opção, o over 1,5 e placar exato para esse jogo, empate com gols. Pela Premier League, o Manchester United vai receber o Manchester City em clássico aí. Por esse jogo eu busco a favor do Manchester City, fora a marca como primeira opção. Segunda opção, o over 1,5 e placar exato aí 2-1, 3-1 ou 4-1 Manchester City com opção multiplacares.
O Tottenham vai jogar em casa contra o lanterninha da Premier League, Southampton. Para esse jogo aí, como primeira opção, o over 1,5 é mais tranquilo. Segunda opção, casa vence. E placar exato para esse jogo, 2-1, 3-1 ou 4-1. Acredito que a zaga do Tottenham tome um golzinho aí do lanterna. O Liverpool, lutando pelo título da Premier League, vai visitar o Fulham. Por esse confronto eu vou a favor do Liverpool. Over 1,5 como primeira opção, fora a marca como segunda opção ou para o Liverpool vencer um dos tempos. E placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Liverpool. O Chelsea vai fora dos seus mandos enfrentar o Brentford. Por esse confronto, eu não vou a favor de ninguém, porque o Chelsea fora de casa vem muito mal. Gol antes dos 80 minutos como primeira opção. Como segunda opção, handicap mais 2 fora, para o Chelsea não perder por 2 gols de diferença. E placar exato para esse jogo, eu vou de empate com gols. Pela Ligue 1, o Olympique de Marseille vai enfrentar o Toulouse. Por esse confronto, eu vou a favor do Olympique, caso a marca como primeira opção. Como segunda opção, para o Olympique vencer um dos tempos. E placar exato para esse jogo, vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Olympique. O Celtic, lá pela Escócia, vai jogar contra o lanterninha aí fora de casa. Para esse confronto eu pego o asiático -1 a favor do Celtic, para o Celtic ganhar por pelo menos 12 gols de diferença. Caso ele ganhe por apenas um gol, a aposta é devolvida. Como segunda opção, o over 2,5 gols. E placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Celtic. Pela Liga Egípcia, o Zamalek vai jogar contra o Morden Sport, ok? Pela Copa da Liga Egípcia. Para esse confronto, primeira opção, casa marca, favorável. Empate anula caso, eu pego como segunda opção. E placar exato para esse jogo, vou a favor do Zamalek. Multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Zamalek. Pela disputa do título no campeonato dinamarquês, temos o Copenhague visitando o Nordsjælland. Para esse confronto, como primeira opção, o over 1,5 está muito favorável. Como segunda opção, o ambas marcas está legal também. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Copenhague, 2-1, 3-1 ou 4-1 com opção multiplacares exato. Estreando pela Série B, temos o Avaí recebendo o Novo Horizontino. Como primeira opção, eu vou under para esse jogo, under 3,5 como primeira opção. Segunda opção, fora o casa, que os confrontos entre eles não teve empate ainda, ou um venceu ou outro venceu. E placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Novo Horizontino, 1-0, 2-0 ou 3-0 Novo Horizontino com opção multiplacares. Estreando também pela Série B, o Volta Redonda, que subiu recentemente aí depois de uma campanha absurda lá na Série C, vai enfrentar o Cuiabá. Para esse confronto eu vou a favor do Volta Redonda porque ele vai jogar em casa e tem a questão do gramado, mando de campo, ok? Para esse jogo, casa marca como primeira opção. Como segunda opção, handicap mais 2 aí pro Cuiabá. Acredito que o Cuiabá talvez perca o jogo, mas não consiga perder por 2 gols de diferença. Então, handicap mais 2 Cuiabá e placar exato 2-1, 3-1 ou 4-1 Volta Redonda. Também estreando pela Série B, a Ferroviária vai fazer sua estreia contra o Remo. Para esse confronto eu vou a favor da Ferroviária, caso a marca como primeira opção, gol antes dos 80 minutos como segunda opção e placar exato para esse jogo 2-1, 3-1 ou 4-1 Ferroviária. Pela Série A, o Santos vai receber o Bahia, lá na Vila Belmiro. Para esse confronto, eu vou de primeira opção casa-marca, bem favorável, hein? Como segunda opção, gol antes dos 80 minutos, tá legalzinho. E placar exato para esse jogo, eu vou de empate com gols. Apesar do Santos vir na sequência boa, jogando em casa, o Bahia também não tá de brincadeira e esse jogo tá com a mó cara de empate aí. Às 6h30 da noite temos esse jogaço aqui, meu rubro-negro baiano vai enfrentar o rubro-negro carioca, temos Vitória e Flamengo. Para esse jogo, como primeira opção, bateu tranquilo nos últimos 5 jogos, o over 1,5. Como segunda opção, fora a marca tá bonito, hein? Apesar do ambas marcas também tá legal, porque vem batendo bastante. Vitória é um time que em casa dá muito trabalho a time grande, então acredito que o Vitória consiga marcar. E placar exato para esse jogo, eu vou com
contar com esse ambas marcas. Vou a favor do Flamengo, é claro, porque o Flamengo é superior ao Vitória. Vou de 2-1, 3-1 ou 4-1, mas levando em conta que eu sei que o Vitória pode surpreender o Flamengo, porque Vitória no Barradão, aquela torcida ajudando o time, gritando o time, sem dúvida vai dar um fôlego a mais. O Palmeiras vai lá pro Nordeste enfrentar o Sport de Recife. Esse confronto é interessante porque o Sport aí foi campeão recentemente aí, então, do campeonato pernambucano. Então o time do Sport vem com fôlego a mais. Para esse jogo eu busco a favor do Palmeiras, fora a marca tá legal, o over 1,5 também tá bonito como segunda opção, e placar exato para esse jogo eu vou a favor do Palmeiras, 2-1, 3-1 ou 4-1 Palmeiras. O Fortaleza, desnorteado depois de ter levado uma surra na Libertadores por Racing, vai enfrentar o Mirassol. O Fortaleza vai jogar fora de casa. Para esse confronto, como a primeira opção, eu vou para o primeiro gol sair antes dos 80 minutos. Como segunda opção, handicap mais 2 fora, para o Fortaleza não tomar 2 gols de diferença e não perder por 2 gols de diferença. E placar exato para esse jogo tá com cara de empate. Tem Mirassol que vem numa sequência absurda de derrotas, 5 derrotas seguidas aí. Fortaleza também não tá numa boa fase, então empate com gols tá legal. Um dos times ainda invicto na temporada aqui, o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro. O Inter vai jogar em casa. Para esse confronto eu busco como primeira opção casa marca, então Inter marca aí tranquilamente. Como segunda opção, empate anula casa, beleza? E placar exato para esse jogo, vou a favor do Inter também, 2-1, 3-1 ou 4-1 Internacional, com opção multiplacares exatos. Meu tricolor carioca, o Fluminense, vai jogar em casa contra o Bragantino, contratou Renato Gaúcho aí, novo técnico do Flusão. Então para esse confronto eu vou a favor do Flusão, ok? Principalmente com os últimos jogos aí contra o Bragantino jogando no Maracanã, dá uma alegria pra gente. Então, casa marca como primeira opção, tá legal. O over 1,5 bateu tranquilo nos últimos jogos aí entre eles. E placar exato, eu vou de Flusão, multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Fluminense. Às 4 horas da tarde temos esse jogão Atlético Mineiro e São Paulo, Hulk contra Oscar, cê é louco, que jogaço, hein? Como a primeira opção eu pego pro gol sair antes dos 80 minutos, ok? Porque é um jogo duro, um jogo que olhando assim tá com cara de empate, hein? Over 1,5 como segunda opção é legal, placar exato pra esse jogo eu vou de empate com gols, esse jogo tá com a cara de empate arretado. Para finalizar nossos palpites, o Borussia Mönchengladbach vai pegar o CT Pauli. Para esse confronto aqui, eu vou a favor do Borussia, hein? Fora a marca, como primeira opção é legal, o over 1,5 como segunda opção tá muito favorável e meu placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Borussia, hein? 2-1, 3-1 ou 4-1 Borussia. Então agora bora fazer um bilhetinho utilizando esses jogos desse domingão e vendo qual bilhete vai se encaixar e ficar bom pra gente. Vamos lá! Maravilha, família, eu selecionei 2 jogos aqui bem favoráveis, cara, com uma probabilidade alta de gols aí, que é o jogo do Fulham e do Liverpool e o jogo do Manchester City e do Manchester United. Ambos os jogos para 2 gols aí, tá bonitinho. ODD 156, tá ótimo, maravilha esse bilhetinho aí, a gente tá acertando muitos bilhetes, isso me deixa muito contente. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui família, tamo junto!